Olá, telespectador, seja bem-vindo ao canal Ministério Essência Cristã. Eu sou o pastor Wagner Antônio de Araújo e tenho a alegria de trazer até você a mensagem da Palavra do Senhor. Peço a você que se inscreva em nosso canal, que ative o sininho de notificações, que teça comentários e que compartilhe com os seus amigos. Sou muito grato pela sua audiência. Estou começando uma nova série de mensagens hoje e peço a você que acompanhe as nossas playlists com vários temas que já temos tido oportunidade de pregar. Hoje o texto está em 1 Timóteo, capítulo de número 4, versículo 13, que diz assim: Até a minha chegada, aplica-te à leitura, à exortação e ao ensino. É o apóstolo Paulo que fala a Timóteo, que era o seu filho na fé, aquele que era orientado por ele nos caminhos do Senhor, dando a ele esta orientação específica enquanto o aguardava na chegada de viagem, que ele se aplicasse à leitura, à exortação e ao ensino. Para que o apóstolo Paulo está dizendo isso? Para duas coisas. Primeiro, para o proveito próprio de Timóteo e também para o proveito daqueles que o escutassem no púlpito da sua igreja. Que púlpito não havia, mas é a expressão no seu ensino, na sua cátedra, no seu discipulado, nas suas reuniões, na adoração diante de Deus. Por que Paulo fala da importância destas três coisas? Ele fala sobre leitura, exortação e ensino. Porque estas coisas nos fazem crescer. As pessoas precisam crescer culturalmente. Nós, infelizmente, somos um país de pouca leitura. Eu tive oportunidade, há anos atrás, de fazer um voo entre um país e outro da Europa. E naquele voo, que era de pouco mais de uma hora, ao longo de todo o avião, você via as pessoas, cada uma com o seu livro, fazendo uma leitura. Infelizmente, no Brasil, as pessoas não leem mais. E agora, com esta tecnologia horrorosa de transformar os livros de papel em PDF, estão lendo menos ainda. Porque o PDF vem para o seu celular e você, uma vez ou outra, abre, vê uma página e depois se esquece. E quando troca de celular, geralmente não mandou esses PDFs para a nuvem, eles acabam. Então, na verdade, quem tem PDF, muitas vezes não tem livro nenhum. Eu, graças a Deus, cultivo o costume de ter livros em papel e de lê-los, porque a leitura amplia o conhecimento, a leitura amplia os horizontes, a leitura nos faz ter um olhar crítico sobre as coisas e também desperta em nós uma série de coisas positivas e nos faz julgar erradas as coisas negativas. Timóteo tinha que ler. E ler o quê? Principalmente a palavra de Deus, as escrituras sagradas. No tempo dele era o Antigo Testamento e talvez uma ou outra carta que o apóstolo Paulo havia escrito. Mas a leitura da palavra de Deus por si só já é uma grande bênção para a nossa vida. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz luz para o meu caminho. A palavra de Deus, ela amplia o nosso conhecimento. Guardei a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Diz Jesus na sua oração sacerdotal: santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Por isso nós devemos cultivar o hábito de ler a Bíblia, a palavra de Deus, e junto da Bíblia fazer leituras diversas, tanto para os nossos cursos que estamos fazendo, sejam eles curso fundamental, secundário, faculdade, cursos técnicos, quanto também para a nossa cultura geral, para conhecermos bem uma série de outras coisas.
A leitura amplia os horizontes. Timóteo deveria ler e deveria também exortar. A palavra exortar significa encorajar, fortalecer. Quem amplia o seu conhecimento, quem amplia a sua cultura, quem amplia a sua leitura, amplia também as possibilidades de encorajamento para a vida. Descobre que o seu próprio sofrimento não é o único no mundo, que outras pessoas já sofreram e, quiçá, muito mais do que o nosso sofrimento atual. Por isso nós aprendemos com a dor do próximo, nós aprendemos com a experiência do outro, e isto nos encoraja para que nós reajamos diante das vicissitudes da vida. Então Timóteo deveria cultivar a exortação, o encorajamento, e também diz a palavra de Deus que ele deveria cultivar o ensino. Nós devemos ensinar. Quando um professor ensina, e eu tive a oportunidade de ser professor, quando nós ensinamos, nós aprendemos também. Cada vez que nós ensinamos, nós aprendemos um pouquinho também. Então, não adianta cultivar a cultura, não adianta conhecer uma série de coisas e não passá-la para frente. Nós devemos passar o nosso conhecimento para frente. Muitas vezes eu olhei a minha biblioteca e disse assim, eu tenho livros aqui absolutamente desconhecidos por esta geração. Livros preciosíssimos, de conhecimento vasto, oportuno e que acrescentam a nossa alma. Mas esse conhecimento está todo guardado, está todo armazenado. O que fazer? Aqui eu tenho oportunidade, diante do microfone e diante da câmera, de repartir, ensinando os conceitos que eu aprendi através das leituras. Então Paulo diz a Timóteo que ele deveria fazer estas três coisas: leitura, exortação e ensino. Primeiro para o seu benefício pessoal, como nós acabamos de dizer, e agora para o benefício da sua congregação. Quem ensina o povo de Deus, o pastor que prega para a sua congregação, o professor que leciona para a sua classe, o crente que prega num culto onde é convidado a falar, ele deve usar estas três coisas. Ele deve ler a palavra para a edificação na fé daqueles que o escutam. É necessário que nós leiamos a Bíblia, leiamos para o povo. O povo de Israel, a maioria das pessoas não tinha leitura, eram analfabetos. Então eles deveriam se reunir a cada 7 anos para uma extensa leitura da palavra de Deus. E que privilégio nós temos de saber ler e saber escrever. E nós podemos usar esta sabedoria para falar às pessoas, para ler para as pessoas. Às crianças devemos ler histórias bíblicas e histórias que tenham um fundo decente, moral, de bons costumes e de boas lições para que eles cresçam. Aos jovens devemos incentivar a leitura de poesias, a leitura de histórias, a leitura de aventuras. Aos adultos devemos inspirar com leituras que de fato trazem proveito para a nossa vida. Então, na congregação, ele deveria ler e deveria exortar. A pregação, ela tem as suas nuances e uma grande parte das mensagens deve ser de encorajamento do povo de Deus para que olhe para Jesus, que é autor e consumador da fé, e que encorajadamente pratique a palavra. O púlpito, o tempo todo negativo, não edifica ninguém. O púlpito tem que servir para encorajar, não apenas para admoestar. O púlpito deve elevar e fazer com que os crentes tenham vontade de seguir os caminhos do Senhor e de buscar a presença de Deus. E diz o texto que ele deveria se dedicar publicamente ao ensino. O púlpito cristão deve ensinar a palavra. E é muito triste quando nós vemos igrejas e mais igrejas
fechando as suas escolas bíblicas dominicais, mantendo apenas o culto. Às vezes nós vemos enormes templos, salões imensos, galpões, onde cabem milhares de pessoas e não há uma sala para o ensino bíblico. Isto mostra que estas igrejas não estão preocupadas em ensinar a palavra. Muitas delas estão apenas preocupadas em manipular as pessoas. Quando a gente ensina, o povo pensa. Quando a gente ensina, o povo medita. E nós, como cristãos, pastores, professores, pregadores, devemos levar o povo a aprender a palavra, devemos ensinar a palavra. O ensino tem que estar presente numa boa e sadia igreja do Senhor. Igrejas, abram os olhos, voltem ao estudo da escola bíblica dominical. Se no domingo, no sábado, na quinta-feira, não importa. O importante é que o povo aprenda as escrituras sagradas. Por isso o apóstolo Paulo diz para Timóteo que ele deveria fazer isto para a sua vida pessoal e também para a sua vida pastoral. Até a minha chegada, aplica-te à leitura, à exortação e ao ensino. Vamos orar. Senhor Deus, que o meu telespectador, que me dá a honra da sua audiência, dedique a sua vida à leitura da palavra de Deus e à leitura de obras que tragam crescimento cultural de qualidade ao seu coração. Também, Senhor Deus, que seja exortado, que as suas leituras o ajudem a galgar degraus no seu crescimento pessoal, no seu desenvolvimento, no cultivo de um espírito transformado pelo teu poder. Que leiam a Bíblia e leiam livros cristãos. E também, Senhor, que ensinem, que aprendam para ensinar o próximo, que aprendam para ensinar aqueles que não leram aquilo que tiveram oportunidade de ler. Que o Senhor ajude, que isto seja real, e eu te peço todas estas coisas, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Muito obrigado por assistir a mais um vídeo do canal Ministério Essência Cristã. Eu sou o pastor Wagner Antônio de Araújo e tenho o prazer e o privilégio de levar até você a mensagem da Palavra de Deus. Aqui está o número do meu WhatsApp, através do qual você pode se comunicar comigo. Mas esse número também pode ser um meio de você ajudar no sustento deste trabalho como um mantenedor missionário. Se em sua oração Deus falar, invista neste canal que tem sido uma bênção para você ou para muitas pessoas, então aí está o caminho para que você o faça. Há sugestões de outras obras nossas e eu terei prazer de encontrá-lo em outra das nossas produções. Deus o abençoe e até a próxima, se Deus quiser. Tchau!